ligado na programação do SBT com as notícias para todo o Brasil. A partir de agora, seguimos juntos aqui de Brasília com as informações do DF, do entorno e conversando sobre tudo que estiver acontecendo no mundo e for importante para a nossa vida. Eu sou Viviane Costa e vai ser um prazer ter a sua companhia. Vamos juntos? Casal é preso por tentar matar uma mulher por causa de uma dívida de R$100. Os três eram amigos e tinham o hábito de frequentar a casa um do outro. A vítima foi atacada com um facão e, como vocês vão ver na imagem daqui a pouco, as câmeras de segurança vão mostrar lá no local. Registraram todo o crime. Família de estudantes de direito que foi espancado até a morte em Planaltina continua esperando por justiça. A gente vai relembrar esse caso também. Os envolvidos no crime devem ser julgados na próxima segunda-feira. João Vitor Costa de Oliveira, que tinha apenas 19 anos na época, foi espancado brutalmente depois de ter se desentendido com os supostos autores. E vamos fazer um giro agora com os nossos repórteres que estão ao vivo em vários pontos do Distrito Federal. Primeiro, a polícia identifica um suspeito de ter disparado arma que matou uma criança de 6 anos de idade, que estava dentro de casa no Itapuã. Kátia Gomes. Exatamente, Viviane. Esse tiro foi disparado a mais de 1 quilômetro da residência e aí entrou ali, esse menino acabou sendo vítima de uma bala perdida. Esse homem foi identificado, já foi indiciado, mas ele não está preso. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Uma história que deixou todo mundo intrigado, né, Kátia? Combinado, a gente já conversa daqui a pouco. Homem se passava por técnico e furtava equipamentos eletrônicos dos clientes. Era isso, Tayane Mello. Isso mesmo, Vivi. Além dos equipamentos, ele também pedia um adiantamento dos valores combinados com as vítimas. Ele se aproveitava dos idosos moradores do Lago Norte para aplicar o golpe. Já já a gente vai trazer uma advogada do consumidor para explicar todos esses golpes e como não cair nesses golpes. Importante a gente ficar atento, né? E olha, Brasília recebe exposição gratuita com fotografias de Sebastião Salgado. O Márcio Fontinelli vai trazer isso pra gente também, né, Márcio? A exposição é no Superior Tribunal de Justiça, Vivi. A entrada é gratuita e tem até estacionamento para quem vier de carro. Os detalhes, daqui a pouquinho. Combinado, já já a gente conversa com todo esse time. Hoje é quarta-feira, 19 de abril, o nosso jornal já está no ar. Bom, olha, vamos começar com esse assunto que está previsto para acontecer na próxima segunda-feira, o julgamento dos envolvidos no espancamento e na morte do estudante de direito João Vitor Costa de Oliveira. Na época do crime, que foi em 2021, João Vitor tinha apenas 19 anos e não tinha nenhum antecedente criminal. Ele teria se desentendido com 2 homens que estavam passando de carro na rua e acabou sendo espancado até a morte por eles. Vamos conversar agora, então, com a Kátia Gomes. Kátia, olha, boa tarde para você mais uma vez. Explica pra gente aqui, né? Esse rapaz aí, a família que ela mais quer é justiça, né? Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, o que a família mais quer é justiça, né? Foi um crime muito brutal que repercutiu não só aqui em Planaltina, mas também em todo o DF, né? Um menino que não tinha antecedentes criminais, na verdade era ali estudante de direito, ele estava apenas caminhando na rua com um amigo quando foi brutalmente espancado e acabou morrendo. E para falar, né, sobre essa expectativa aí do julgamento, eu vou conversar com a tia do João, que está aqui ao meu lado, é a Lissandra Gomes. Muito obrigada pela sua participação, Lissandra. Todo esse tempo, né, aí completou agora 2 anos desde o crime. Como é que a família tem aguardado por esse momento? Então, é um momento muito aguardado. Na verdade é o seguinte, a gente espera por tanto tempo com aquela angústia, né? E quando chega, a gente não sabe assim se é o nosso grito, né? Aquele grito realmente de chegou o dia, né? Vai ser feita a justiça. Mas no mesmo tempo é aquele assim, realmente não vai ter como voltar de novo, né? O João Vitor não vai voltar mais, a gente não vai ter mais ele. Mas o que a gente espera é justiça,
né? Pelo menos para a gente conseguir viver, porque nós não temos vivido, nós temos sobrevivido, né? A família muito abalada desde quando tudo aconteceu, todo mundo muito triste, os pais não teve condição de falar, né? Então, ali fora não teve condição, porque reviver é como se estivesse enfiando uma faca na ferida todos os dias, né? E o João era um menino muito feliz, ele amava viver, estava na melhor fase da vida dele. João Vitor estava cursando o 3º semestre do curso de Direito. O sonho dele era ser policial como o avô dele. Ele estava estudando, né? Na época ele estava estudando para a Polícia Civil. No dia do acontecido, ele chegou em mim e falou assim: tia, a senhora acha que eu já engato o concurso da Polícia Federal? Eu falei: João, aproveita que você está estudando, meu filho. Vai atrás dos seus sonhos. Então, era um menino que sonhava, um menino feliz. Então, o nosso grito é por justiça. Nós queremos só que a justiça seja feita, porque é o mínimo que nós podemos fazer para o João, que era um menino feliz e que amava viver, e que era muito querido pela família. A gente criou aquele menino com todo o amor. O João Vitor era a alegria da nossa casa, sabe? O João, ele era quem dava alegria, sabe? Nas nossas reuniões, não é mais a mesma. Era ele que sempre puxava uma brincadeira, uma dança, sabe? Colocava sorriso. O João, ele sempre foi muito respeitador. Eu nunca ouvi o João Vitor falar alto com a mãe dele, com a minha mãe, que é a avó dele, comigo. Nunca ouvi, né? E olha que ele era um jovem, né? E geralmente jovens eles são meio assim, mas não, o João era muito respeitador. Então, nós queremos justiça. É só justiça que nós pedimos. E um crime brutal, sem justificativa, né? Para quem não lembra desse caso, eu queria que você contasse um pouquinho. Ele estava ali caminhando na rua com um amigo quando foi abordado por esses homens. Isso, o João estava subindo ali a rua do Buritis com um amigo dele quando foi abordado, né? Por esses homens que estavam um pouco alterados, nervosos, e aí aconteceu que ele foi covardemente espancado até a morte, né, por 4 indivíduos. O João, um menino bem mais novo, né, 19 anos, eles bem mais velho, mas eles preferiram tirar a vida, acabar com a vida de um jovem, né, do que dar a oportunidade dele também construir uma família, ter filhos, né, que era o sonho do João, era construir uma família, ter filhos, né, se formar, passar num concurso público. E pra gente é uma dor, uma perca que não tem nem palavras o que a gente sente. É até difícil falar, né, Alessandra? Vou aproveitar então e conversar com um advogado que está representando a família, o Dalton Ribeiro. Dalton, a Alessandra disse que a polícia identificou então 4 suspeitos do crime. Esses 4 suspeitos, eles vão responder agora, vão participar do júri? Com certeza. Houve já o primeiro procedimento, na primeira fase da instrução processual do Tribunal do Júri. Foi verificado pelo juízo do Tribunal do Júri de Planaltina os indícios de materialidade e autoria delitiva, e eles foram pronunciados e vão ser agora submetidos segunda-feira ao Tribunal do Júri. E a assistência da acusação vai sustentar o que o Ministério Público apresentou na denúncia, que é o homicídio doloso. E eles, em assim agindo, né, na numeração, a vantagem numérica, a violência empregada, eles assumiram o risco de produzir o resultado morte, agindo com total brutalidade, tamanha brutalidade que eles empregaram nesse dia. E desde que aconteceu o crime, então, esses 4 estão em liberdade? No primeiro momento eles foram presos, né? E depois o próprio juízo do Tribunal do Júri colocou eles em liberdade e eles estão respondendo em liberdade provisória esse crime, né? E a gente aguarda que com a condenação eles sejam paguem pelos atos criminosos que foram perpetrados. Dalton, eu sei que é difícil para a família, né, para a Alessandra relembrar esse momento. Eu queria que você tentasse explicar, né, para quem não lembra, os detalhes desse crime. Ele estava ali, como ela disse, caminhando. O que teria acontecido para esses homens terem agredido ele dessa forma tão cruel? É um ponto também que é sustentado pelo Ministério Público, seguido aqui pela assistência da acusação, de que foi um motivo totalmente banal. O João Vitor estava com seu amigo Carlos Eduardo passeando, foi até um dia que eles estavam assistindo o jogo do Flamengo, saíram em direção à quadra 2 do Buritis, saindo, tem o Banco Itaú, saindo do Banco Itaú, os acusados passaram no veículo, tinham 3 dentro do veículo, proferiram ofensas aos 2, de forma totalmente
desmotivada, eles não se conheciam, não havia qualquer vínculo entre os acusados e a vítima. E com esse xingamento houve uma vias de fato e o João Vitor em total desvantagem numérica. Tinham 3. Nesse primeiro momento, o João Vitor recebeu praticamente vários socos na região da cabeça. Ele chegou a desfalecer naquele local. Seu amigo Carlos Eduardo, ele o socorreu. Ele saiu desse primeiro momento carregado pelo seu amigo. E aí eles desceram mais ou menos na direção, uma distância de 1 quadra, quando os acusados, ainda em unidade de desígnios, combinaram ainda de ir atrás da vítima, já na condição que ele saiu daquele local. Eles poderiam muito bem terem, se abstiver, né, deixado de ir atrás, mas não, ainda em conluio, decidiram ir atrás da vítima, e naquele momento foi a situação fatal em relação ao João Vitor, né? Naquele momento, inclusive, isso foi demonstrado na instrução. O Carlos Eduardo ainda perguntou para o João Vitor se o João Vitor tinha condição de correr. João Vitor ainda respondeu negativamente, não tenho condição de correr. E dessa forma, eles foram, os acusados foram para cima mesmo da vítima. O Carlos Eduardo implorou para que eles não fizessem isso, e mesmo assim eles deram a primeira capacetada que houve, né, com o capacete. A vítima já desfaleceu, ela caída recebeu mais de 3 chutes na cabeça. Ou seja, não há dúvida de que agindo daquela forma, com aquela violência, com aquela força empregada, eles assumiram minimamente o risco de produzir o resultado morte. Por isso que o Ministério Público venha sustentando a denúncia, e a assistência da acusação vai seguir aí o que o Ministério Público vem trabalhando muito bem nesse caso. A gente vai acompanhar o Ministério Público pedindo a condenação dos acusados. Só para esclarecer, você comentou que no primeiro momento 3 pessoas estavam no carro. Uma 4ª pessoa chegou depois? O 4º acusado é o que está sendo, o que deu a guarita, ou seja, a guarida, na verdade. Ele proporcionou os meios para que o homicídio fosse perpetrado. Por quê? Ele dirigiu, ele sabendo da intenção dos 3 acusados, ele colocou os 3 acusados no seu veículo, perseguiu a vítima, chegou no local, ainda deu não só o apoio moral, mas também ele acabou se envolvendo no fato, né, nas agressões físicas. Então, esses 4 agora estão respondendo, né, e devem ali ser julgados no júri popular por quais crimes? Homicídio duplamente qualificado, tá? Pela violência empregada, pela a vantagem numérica, né, dos agentes, o conluio que eles tiveram para perpetrar o crime. Tá certo, então, Dalton, muito obrigada. Só finalizar aqui com a Lissandra, o sentimento, né, agora, sim, é de um pouco mais de alívio, como você disse, né? Apesar de que nada vai trazer ele de volta. O sentimento que nós temos é de alívio, né? Nós vamos, eu creio, né, primeiramente em Deus, sou agradecida a Deus, porque eu sei que tudo está no controle dele, né? Mas eu também conto, né, também com o advogado, conto com o Ministério Público, com todos os envolvidos, né? Também com o júri, né? E assim, é o que nós esperamos, que a justiça seja feita, pelo menos para a gente poder respirar um pouco mais, porque não tem sido fácil. A Viviane, ela tem uma pergunta do estúdio, eu vou passar para ela. Pode fazer, Viviane. Kátia, porque é tão impressionante, né, ver essa imagem, assim, tanta violência de graça. A gente vê ali num primeiro momento, já num primeiro soco, ele caindo, e depois eles ainda não se contentaram com isso, voltaram, né, atrás para poder realmente bater de novo. Quer dizer, ele podia ter sido salvo nessa hora. Eu não sei se você pode perguntar para o advogado o que eles falaram em depoimento. Não sei se eles conseguiram, inclusive, falar se já conheciam ou não. O que eles disseram nesse depoimento? A Viviane está perguntando, né, não sei se você consegue responder, o advogado consegue responder com mais precisão, qual foi a justificativa desses 4 homens? Eles responderam no depoimento, o que eles argumentaram? No interrogatório, na primeira fase, eles invocaram que não tinham intenção de ceifar a vida, que seria uma briga
de rua, que eles teriam sido provocados pela vítima para essa situação, mas isso não foi convalidada, né, pela instrução, até porque a vítima, o porte físico era menor, existe não só a questão de produção de prova testemunhal, mas os circuitos de vigilância que foram adquiridos aí pela 31ª DP. A investigação, inclusive, da 31ª DP foi muito importante, muito eficaz nesse sentido de fornecer os elementos probatórios para contradizer essa versão dos acusados. Ou seja, não foi totalmente motivo banal, eles que provocaram, eles que insultaram, eles que foram em vantagem numérica em empregar aquela tamanha e brutal violência contra a vítima. E mesmo, né, se o João Vitor tivesse falado uma coisa, provocado, nada justifica, né, matar uma pessoa, né, espancar de uma maneira assim tão cruel que leve ela à morte. Com certeza. Esse motivo a gente está confiante de que o Tribunal do Júri de Planaltina, a sociedade planaltina, não vai aceitar, não vai acatar. Foi ceifada aí uma vida de um jovem estudante de direito que tinha todo um futuro pela frente, atleta aqui de Planaltina, jogava bola, então é uma pessoa muito amada, muito querida pela sociedade planaltina. Então a gente espera realmente que o Tribunal do Júri acate a denúncia do Ministério Público e os acusados paguem por isso. A gente pode até mostrar aqui para vocês de casa, né, a foto do João Vitor aqui estampada na camiseta, né? Ele parecia realmente um menino muito alegre, muito feliz, né? Realmente uma perda muito grande para a família. Muito grande. João Vitor sempre foi muito feliz e ele jogava em time de futebol, jogava futebol desde muito pequeno, então assim, a gente acompanhava. A gente não era aquela família que deixava, não, a gente sempre acompanhava o João no futebol, nos campeonatos. Ele foi campeão por vários times aqui da cidade de Planaltina, né? Ele era um menino que gostava de estudar, um menino muito respeitador, sabe? Um menino família. Então assim, todo mundo está sofrendo, sabe? A avó dele, a minha mãe sem condições, a mãe dele hoje faz tratamento psicológico, psiquiátrico, o irmão dele de 14 anos hoje faz acompanhamento psiquiátrico, psicológico. Então assim, não foi somente uma vida, sabe? Foram várias vidas, porque a gente não consegue mais ver um futuro sem o João. É uma família que é destruída. Destruída, uma família, porque nós éramos muito unidos, sabe? O João era como se fosse o pivô ali das reuniões, sempre alegre, brincando, dançando, não gostava de ver ninguém triste. Se tinha alguém triste, ele já ia lá tirar uma gracinha, fazer uma brincadeira, sabe? E a gente vai tentando, né, viver dia após dia. Mas neste momento eu quero respirar, aliviada, em saber que eles serão condenados, vão pagar pelo que fizeram judicialmente. Você acredita, né, na justiça? Eu acredito na justiça. Eu acredito, sim. O seu sentimento como tia, não dá para perdoar nesse tipo de atitude? Se eu falar que eu perdoo, seria hipócrita, porque destruiu o meu sonho, né? Eu tenho um filho de 8 anos, o meu filho de 8 anos hoje faz tratamento com psicólogo, porque nós éramos muito unidos mesmo, então... Mas eu deixo na mão de Deus, né? Quem perdoa é Deus. Eu só quero que a justiça seja feita. Tá certo, então muito obrigada, viu, pela sua participação. Muito obrigada, doutor, também pela sua participação. E Viviane, a gente, claro, segue acompanhando e vamos acompanhar também na segunda-feira o resultado do julgamento desses 4 homens aí, né, suspeitos, acusados de terem participado desse crime tão brutal contra o João Vitor. Eu volto com você. Com certeza, Kátia, porque como vocês falaram, né, nada justifica tamanha violência. Obrigada, viu? Até já. E olha, a Polícia Militar prendeu uma quadrilha que estava aplicando golpes no estacionamento do estádio Mané Garrincha durante o show da banda norte-americana Kiss, que aconteceu na noite de ontem. A repórter Tayane Mello vai trazer mais detalhes para a gente desse caso. Boa tarde para você, Tayane. Conta para a gente como é que eles estavam agindo ali. Oi, Vivi, boa tarde a você e a todos. Eles estavam se passando por ambulantes. Eles passavam valores altos na máquina de cartão e ainda trocavam os cartões das vítimas. O crime aconteceu no estádio Mané Garrincha por volta de 1h da manhã desta quarta-feira, durante o show da banda
quis. A vítima relatou para a polícia militar que tinha comprado 2 copos e 2 cervejas de 2 pessoas desconhecidas. No meio do show, ela começou a receber várias notificações no celular de compras que não haviam sido feitas. Então ela desconfiou que o cartão pudesse ter sido trocado pelos supostos ambulantes na entrada do show. A vítima conseguiu identificar os criminosos e ligou para a polícia. A PM chegou no local, fez a revista, a abordagem do criminoso. Então a gente está aqui agora com o tenente do Binevix, que vai explicar pra gente como que essa quadrilha agia. Teve mais gente, tenente, que chegou no momento da abordagem, que chegou falando que também tinha sofrido o mesmo golpe. Como que esses criminosos estavam agindo, Como que essa quadrilha agia? Boa tarde. Primeiro, boa tarde. Então, o que ocorreu é que essa quadrilha é uma quadrilha especializada em estelionato, em furto, em shows. Eles estavam acompanhando essa banda desde de São Paulo e já estavam indo para Belo Horizonte acompanhando o mesmo show. Eles se aproveitavam do momento ali de distração. Essa vítima mesmo relatou que no momento que foi efetuar a compra tanto dos copos quanto da cerveja, os criminosos alegaram que a máquina não estava funcionando e pediu o pagamento via Pix. Nesse momento que a vítima foi realizar o Pix, se distraiu, os mesmos trocaram o cartão dela e tentaram realizar a compra, várias compras desse cartão. E nesse momento ela recebeu essas mensagens e acionou o 190. E rapidamente a polícia pôde se deslocar para o local. Chegando no local, outras vítimas também disseram que tinham sido vítimas dessa quadrilha. Nesse momento eles identificaram mais 3 autores desse crime. E junto com eles puderam recuperar vários cartões, máquinas e conduzir todos esses autores para a delegacia onde eles foram presos em flagrante. E, tenente, no total eles fizeram quantas vítimas, Qual que foi o prejuízo estimado aí com esse golpe? As vítimas que se apresentaram e deslocaram para a delegacia foram em torno de 5. Mas é muito difícil a gente mensurar agora o total de vítimas que eles conseguiram fazer. Mas eram golpes com valores altos, tiveram vítimas que tomaram golpes de 6 mil a 3 mil reais. E os detidos já tinham outras passagens pela polícia? A gente não sabe informar isso no momento, porque eles foram entregues à Polícia Civil, mas a gente sabe que eles já vinham aplicando esses golpes desde São Paulo e iam seguir com a banda para outros estados. E o que a polícia recomenda, para as pessoas não caírem nesse tipo de golpe? As pessoas estão no show, na entrada do show, estão empolgadas, muitas vezes estão distraídas. O que a polícia recomenda nesse caso para a gente não cair nesse golpe? Certo. Primeiramente, a gente tem que aconselhar que as pessoas busquem comprar qualquer coisa que for consumir nesse show com um estabelecimento sério, registrado, evitar ambulantes ou pessoas desconhecidas, sem registro. E se for consumir qualquer coisa, está atento no momento, tanto aos seus pertences, seus bens. Acontece muita ocorrência de furto de celular nesse tipo de show, realmente pela pessoa estar entretida com o show, mas a gente tem que buscar uma forma de estar atento ao que está ao seu redor. Muito obrigada, tenente, pela sua participação aqui no SBT Brasília. Vivi, a gente sabe, que tem muitos ambulantes que realmente estão indo lá para sustentar a família, são pessoas honestas, mas também tem muita gente, que se passa por esse tipo de pessoas, esse tipo de criminoso. Então, eu volto com você. Tayane, é importante até você trazer essas orientações aqui pra gente, até porque dia 21 de abril, o feriado está chegando, a gente sabe que vão ter vários eventos de graça pela cidade, outros que são pagos também, mas as pessoas ficam atentas, então, a essas recomendações. Obrigada, viu? E olha, esse não foi o único crime que aconteceu durante esse show da banda Kiss, não, viu? Membros de uma quadrilha especializada em furto de celulares também foram presos durante essa madrugada. Segundo a polícia, os suspeitos causavam um tumulto durante a apresentação da banda para poder distrair as vítimas, que não percebiam quando um desses integrantes da quadrilha se aproximava para furtar o aparelho. Os criminosos foram presos em flagrante dentro do estádio Mané Garrincha. A polícia estava atuando bastante por lá, Com as prisões, foram recuperados 5 celulares que estavam colocados no corpo de um dos ladrões, com fita crepe.
Bom, e agora a gente vai dar uma aliviada no clima aqui nessa quarta-feira, né? Olha só que legal. Brasília está recebendo uma exposição do fotógrafo Sebastião Salgado, que é totalmente de graça. As fotografias estão expostas lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e elas retratam a realidade dos povos indígenas. Sebastião Salgado, que é consagrado no mundo inteiro, é uma oportunidade de a gente ter esse contato mais de perto com a arte do artista, de graça. Márcio Fontinelli, boa tarde para você. Conta um pouquinho mais dessa exposição para a gente, já tem uma foto maravilhosa aí atrás de você. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Exatamente, essa foto aqui, ó, maravilhosa, foto do Sebastião Salgado. Vivi, essa exposição integra as atividades do Superior Tribunal de Justiça que estão relacionadas ao Dia dos Povos Indígenas, que é o dia 19 de abril, como a gente sabe, né? E o fotógrafo Sebastião Salgado, ele é conhecido nacional e internacionalmente, como a gente sabe, né? Pela genialidade e também esse espírito humanista, né? Ele retrata de forma muito contundente as obras sempre em preto e branco e mostrando aí a realidade dos povos originários, né? Que estavam no Brasil já há muito tempo, os nossos indígenas. Aqui no STJ estão 20 fotografias de florestas e das comunidades indígenas da Amazônia. Elas foram doadas gentilmente para o STJ, para que as pessoas pudessem fazer essa visitação, conhecer um pouquinho mais o trabalho do Sebastião Salgado e, é claro, ter um pouquinho mais aí de acesso a essa cultura. A visitação, ela tem agendamento prévio, viu, Vivi? Tem que ser feita no site do STJ, que é o stj.jus.br. A exposição, ela pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite. É importante essa questão do agendamento, principalmente se tratar de grupos grandes, né? Escolas que quiserem trazer os alunos, ou então outros tipos de vamos colocar assim, de excursão, que quiser vir até aqui, conhecer um pouquinho dessa obra, é importante fazer esse cadastro no site do STJ. Os visitantes que estiverem de carro também, isso é uma coisa importante, eles terão acesso ao estacionamento interno do STJ. E esse acesso fica voltado para o prédio do Tribunal Superior do Trabalho. Então, quem vier de carro também vai ter essa oportunidade aí de estacionar aqui dentro, Vivi. São obras muito bacanas, viu, Vivi? Eu tive a oportunidade de visitar, eu aconselho a todo mundo que tiver essa chance vir até aqui e entender um pouquinho mais como é que funciona o trabalho do Sebastião Salgado e ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais a Amazônia aí dessa forma retratada por ele, em fotos em preto e branco, Vivi. A gente estava aqui admirando, viu, Márcio? Eu acho, assim, de uma genialidade. As fotos dele são incríveis. A sensação que dá é que a gente está ali, vivenciando o que ele presenciou, né? Obrigada por trazer para a gente aí um pouquinho dessa exposição e fica aí a dica para o feriado, para o fim de semana. E sabem qual é a maior fake news da história? Aquela que diz que mulher no volante é perigo constante. Não é isso não, gente. Tem uma pesquisa do Detran desmentindo essa lenda urbana. Dos 373 motoristas envolvidos em acidentes com morte no ano passado aqui no DF, ao menos 321 eram do sexo masculino. Isso significa que mais de 86% das mortes no trânsito no DF ocorreram quando homens dirigiam carros. Segurem essa aí, viu? O assunto não é bom, né? Porque a gente está falando ali de morte no trânsito, mas tem essa máxima aí que a gente pode derrubar. E os agentes do Detran explicaram por quê. As mulheres se envolvem menos em acidentes porque são mais atentas e cuidadosas na direção. Vamos ver a reportagem. Tudo que você tem que fazer é por você, não pelos outros. Por exemplo, eu quero aprender a dirigir para eu poder ir num shopping, sair com os meus amigos, levar meus amigos, poder viajar. Cara, quando você tem uma independência dessa, assim, eu vou pegar a chave do carro e eu vou. Assim, eu não posso ir com você. Tudo bem, eu vou sozinho então. A Jéssica é uma das 734.565 motoristas do Distrito Federal com carteira de habilitação. Esse número representa 40% de mais de 1.800.000 habitantes com CNH no DF. Já quando o assunto é acidente, a representatividade feminina é bem diferente. Essa é a cena com a qual nós crescemos ouvindo dizer que é um perigo constante. Mas é quando nós homens assumimos o volante que a situação preocupa. Segundo o Detran, dos 373 motoristas envolvidos em acidentes fatais no DF no ano passado, 321 eram homens, ou seja, mais de 86%.
As motoristas foram responsáveis por 31 acidentes fatais no mesmo período, pouco mais de 8% do total. As demais 21 ocorrências não tiveram o sexo do motorista divulgado. A dificuldade das mulheres não está na imprudência, mas sim na insegurança. Quando eu entrei dentro do carro, me veio aquele medo, aquele pavor. Eu falei para ele, eu não vou conseguir dirigir. Eu tinha um pavor tão grande de trânsito, né, que eu não queria dirigir. Eu sempre inventava uma desculpa de entrar dentro do carro para sair dirigindo. E ele falou, não, você vai dirigir. Foi justamente por causa dessa insegurança que Joseli e o marido William, que já tinha experiência como instrutor de direção e motorista, abriram uma empresa especializada no desenvolvimento de mulheres atrás do volante. Joseli, inclusive, foi a primeira aluna. Foi através do meu caso que ele teve uma ideia. Ele falou assim, se você tem tanto medo de dirigir, outras mulheres também têm. Então, vou criar uma empresa para treinar essas mulheres a inserir elas de volta no trânsito. Foi quando ele teve a ideia, eu e ele, de criar a Dirija Bem Mulheres. Porque as mulheres são mais cautelosas, são mais defensivas, são mais cuidadosas. Então, elas procuram um serviço para que elas dirigem melhor do que os homens, assim, não vou dizer do que os homens, mas elas têm uma segurança maior. Jéssica é filha do casal e também passou pelos treinamentos com o pai. Ela tirou a habilitação em 2021 e assim que recebeu o documento, já queria sair por aí dirigindo, até que quase se envolveu no acidente e pegou trauma das pistas. Depois de muita prática, hoje ela já enfrenta o trauma e tem medos muito mais simples. Atrás de ônibus, caminhão, nossa, eu fico mega nervosa. E você vê o tanto de distância que eu tenho, porque eu fico com muito medo de bater, ele frear de uma vez ou entrar na minha frente. Então, tudo que eu puder fazer para evitar, eu evito. Eu não consigo ficar atrás de caminhão e de ônibus. Por ser um carro manual, você precisa fazer o controle, porque senão você não vai conseguir fazer nada. E querendo ou não, o controle de embreagem, ele manda no carro inteiro. Se você não tiver um bom controle, você não consegue deixar o carro na subida, você não vai conseguir passar a marcha direito. Então, assim, o controle do carro, eu acho que é o essencial para você saber o principal do carro. O treinamento começa com uma entrevista para reconhecer as principais inseguranças das alunas. A partir daí, são ao menos 5 aulas práticas nos carros adaptados da empresa, até que a motorista já se sinta confortável com as mãos no volante. Uma das minhas metas esse ano ainda é conseguir sair no carro para viajar. Ainda tá uma meta assim, né? Não tão distante, mas eu acredito que desse ano não vai passar. Ai, vai conseguir. Agora vamos falar sobre um arrastão num condomínio que durou cerca de 2 horas. Pelo menos 10 bandidos fizeram moradores reféns dentro do salão de festas. Uma das vítimas foi acordada com uma arma na cabeça, apontada para o ladrão. Ameaçado dentro do próprio quarto. Assim, este aposentado despertou na manhã desta terça-feira. Eu fui acordado por volta de 6h30, 15h07, com um meliante na minha... me rendendo, eu dormindo, de pijama, ele com a minha filha e ele com uma arma na minha cabeça. Câmeras de monitoramento registraram a invasão do condomínio na zona sul de São Paulo durante a madrugada. Enquanto um dos ladrões vigia a rua, os outros entram no prédio pela garagem em 3 carros. O condomínio tem um sistema que identifica de qual imóvel é o controle que aciona o portão. E os ladrões usaram o de um apartamento que está em reforma. Assim que entraram, eles se separaram. Um grupo rendeu o porteiro, moradores que saíam e funcionários que chegavam para trabalhar. Cerca de 12 pessoas foram levadas para o salão de festas e tiveram celulares, dinheiro e outros objetos de valor roubados. Outra parte do bando invadiu 2 apartamentos, o de uma médica e o do aposentado. Os ladrões levaram relógios, joias e dólares. Segundo o morador, apesar das ameaças, eles agiram calmamente. Se você colaborar, não vai acontecer nada. Nós somos profissionais, somos ladrões de banco e fica tranquilo. Depois de 2 horas, o homem que vigiava o prédio deixa o condomínio como chegou, caminhando. Em seguida, o restante da quadrilha foge com os carros. A polícia ainda não tem pistas dos ladrões. Para as vítimas, restou o trauma. E a Polícia Civil de Goiás prendeu um grupo criminoso que aplicava o golpe da troca de maquininhas de cartão em estabelecimentos comerciais. Esses bandidos teriam gerado um prejuízo de R$ 400 mil para os comerciantes que caíram nesse golpe.
Então, para falar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos o delegado Freitas Júnior, que é o responsável por essa investigação. Muito boa tarde para o senhor, delegado. Obrigada por participar com a gente aqui do jornal. Conta para a gente como é que essa quadrilha agia. Boa tarde, prazer é nosso. Basicamente, eles identificavam um estabelecimento comercial a ser vitimado e conseguiam verificar qual era a máquina de cobrança utilizada naquele estabelecimento comercial, verificando todas as suas características, inclusive o nome que saía lá na filipeta de pagamento. Após isso, o grupo adquiria uma máquina idêntica àquela do estabelecimento comercial a ser vitimado, e numa terceira fase eles voltavam no estabelecimento e trocavam as máquinas, né? E a partir desse momento, todas as vendas que eram destinadas ao estabelecimento comercial vitimado passavam a ser destinadas, desviadas ao grupo criminoso. E assim eles conseguiram dar um prejuízo de R$400 mil em estabelecimentos comerciais aqui de Águas Lindas, né? Nas apurações, nós verificamos que eles fizeram vítimas em Patos de Minas, Minas Gerais, fizeram vítimas em Aparecida de Goiânia, aqui em Goiás, e também no Distrito Federal. Agora, então, quer dizer que eles passavam esse valor, né? O cliente passava ali o cartão e esse dinheiro, então, em vez de ir para a conta do comerciante, ia para a conta desses bandidos. Exatamente. Como eles trocavam a máquina de cobrança, todas as vendas feitas pelo estabelecimento comercial não eram mais destinadas ao estabelecimento comercial vitimado, e sim ao grupo criminoso. E tem algum detalhe nessa maquininha que o comerciante pode ficar atento, porque eles viam ali, né, todos os detalhes para poder fazer uma muito parecida, mas tem algo que o comerciante pode ficar atento para saber que essa maquininha foi adulterada, que não é mais a maquininha dele? Sim, a gente aconselha sempre no final do dia verificar a tela da máquina, porque apesar do nome do estabelecimento comercial ser idêntico, o CPF ou o CNPJ não vão ser idênticos, né? Então, assim, o elemento de diferenciação entre a máquina original e a máquina trocada é justamente o CPF ou o CNPJ que vai aparecer lá na tela da máquina ou na filipeta resultante lá das vendas. Esse daí fica sendo um alerta para o comerciante, mas muitos casos também o cliente tem que ficar atento, né, doutor? Porque a gente sabe que, às vezes, o cliente também acaba caindo num golpe semelhante de maquininha. E ele também pode ficar atento a esses detalhes, né? Saber ali exatamente o valor que está aparecendo no visor. Tem algumas dicas também para o cliente nessa hora. Exatamente. Na nossa operação, o foco era a troca das máquinas, né? Acaba que as pessoas que compravam ali, elas não tiveram prejuízo, né? Quem teve o prejuízo, de fato, foi o comerciante, né? Que vendeu o produto, entregou o produto e não teve ali o resultado das vendas. É interessante mencionar, nesse caso, que todos os presos de hoje, os 5 presos de hoje, já têm anotações policiais, inclusive um casal que foi preso novamente na data de hoje, havia sido preso em flagrante na cidade de Patos de Minas. E nessa ocasião, lá em julho de 2022, na bolsa da mulher do casal, haviam 8 máquinas de cobrança. Então, assim, eles fizeram 8 trocas, no mínimo 8 trocas lá na cidade de Patos de Minas, foram presos em flagrantes, mas a mulher acabou sendo solta na audiência de custódia, o homem ficou preso 6 meses e assim que ele foi solto, voltaram as trocas aqui na nossa cidade. E todos estão presos nessa quadrilha? Exatamente. Todos que estão associados de forma organizada estão presos, foram presos na data de hoje e vão ser apresentados ao Poder Judiciário local. Qual que é a pena para esse tipo de crime, doutor? Eles vão responder pelo crime de estelionato e ou associação criminosa. Alguns vão responder só por estelionato, outros vão responder por estelionato
e associação criminosa. A pena máxima de cada estelionato pode chegar a 5 anos e a pena máxima de associação criminosa gira em torno de 3 anos. Delegado, o senhor falou aqui, deu uma dica interessante para o comerciante, né? Ao final do dia, sempre dar uma olhada ali na maquininha. Identificou algo errado, o que deve ser feito? Imediatamente não utilizar mais aquela máquina e procurar a delegacia de polícia civil mais próxima ou até mesmo registrar a ocorrência de forma online, né, já que é um crime que permite o registro online, para que a gente possa de imediato começar as apurações. E o senhor falou, né, que também tem essa questão deles terem atuado aqui no DF. Foi aí em Águas Lindas, alguns outros estados, mas aqui no DF também alguns comerciantes tinham caído nesse golpe. Exatamente. No DF nós identificamos pelo menos um golpe em um posto de combustível de Candangolândia e nós vamos repassar as informações à COIRMAN, Polícia Civil do DF, para que eles possam dar continuidade à investigação aí no DF. Então fica esse alerta então para o comerciante ter sempre atenção aí em relação à maquininha, olhar no final do dia. Muito obrigada pelas informações que o senhor trouxe aqui para a gente. Uma ótima tarde para o senhor. A gente conversou com o delegado Freitas Júnior. Nós estamos à disposição. E um assunto que estava dando muito o que falar, gerou dúvidas sobre o aumento de mercadorias compradas pela internet. Não afetava empresas jurídicas, mas causou uma confusão, pois agora o governo desistiu de taxar as encomendas internacionais de até $50 feitas entre pessoas físicas. A decisão de cobrar imposto sobre esse tipo de transação tinha sido anunciada na semana passada pelo Ministério da Fazenda e pela Receita Federal. Vamos ver na reportagem. O recuo veio depois de reações contrárias à medida. Nesta segunda-feira, o presidente Lula reuniu a equipe econômica no Palácio da Alvorada, preocupado com a repercussão negativa da mudança, principalmente nas redes sociais. O presidente pediu para não alterar a regra, mesmo que isso signifique um custo mais elevado de fiscalização. Não vai ser fácil, porque essa brecha ela está sendo usada de má fé. Segundo a equipe econômica, a regra de não cobrar imposto em compras internacionais de até $50, cerca de R$250, entre pessoas físicas, vinha sendo burlada por sites de vendas internacionais que se passam por pessoa física e enviam compras ao Brasil de forma fracionada para não pagar taxas. O Ministério da Fazenda esperava uma arrecadação de R$8 bilhões que ajudariam no esforço para alcançar o equilíbrio das contas públicas. Nos últimos dias, representantes de grandes plataformas de vendas asiáticas procuraram o governo brasileiro, dizendo que apoiavam a decisão de taxar a importação de produtos de baixo valor. O governo ainda não explicou quais serão as medidas para apertar a fiscalização das compras internacionais enquadradas nessa regra. A equipe econômica vai estudar experiências de outros países, como Estados Unidos e China, para combater esse tipo de fraude. Nós entendemos que nós vamos conseguir coibir a fraude administrativamente. Vamos precisar de um pouco de tempo para verificar qual é o caminho de combater isso. E o Supremo Tribunal Federal começou a julgar as primeiras 100 denúncias contra os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro. 2 ministros, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, votaram para tornar réus esses denunciados. E a Polícia Federal fez mais uma operação contra suspeitos de envolvimento nesses ataques. Esta já é a 10ª fase da operação para identificar envolvidos nos atos de 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpriu 22 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em 7 estados. Até o fim da tarde, 13 pessoas foram presas preventivamente. Na casa de uma delas, agentes encontraram armas e munição. O tenente-coronel da Reserva da Aeronáutica, Euro Brasílico Vieira Magalhães, foi um dos detidos. Nós levamos um golpe de Estado. Vamos acabar com o golpe. Também foi preso o ex-comandante da Rotan de Goiás, Benito Franco.
A operação acontece no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal começou o primeiro julgamento no plenário virtual de denúncias contra suspeitos de participação nos atos golpistas. O ministro relator Alexandre de Moraes decidiu priorizar os casos dos denunciados que continuam presos. Na madrugada desta terça-feira, ele votou para tornar réus 100 dos acusados pelos ataques às sedes dos três poderes. O prazo para os ministros decidirem se aceitam ou não as denúncias da Procuradoria-Geral da República termina na próxima segunda-feira, dia 24. Se a maioria votar pela abertura da ação, começa a fase de coleta de provas, com depoimentos de testemunhas de defesa e de acusação. E mais de 200 pessoas foram presas nos últimos 10 dias, suspeitas de envolvimento em ataques a escolas. O presidente Lula se reuniu nesta terça-feira com os chefes dos três poderes, além de governadores e prefeitos, para falar de medidas de prevenção à violência. No encontro, o governo anunciou 3 bilhões de reais para ações preventivas. Parte do repasse que vai para as escolas foi antecipado de setembro para o mês que vem. O recurso servirá para que os próprios gestores educacionais investam em infraestrutura de segurança. Outro montante que está parado nas contas das escolas também poderá ser usado na proteção dos alunos. Outros 200 milhões de reais vão para a implantação de núcleos psicossociais. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral voltou a cobrar a responsabilização das redes sociais. O modus operandi dessas agressões instrumentalizadas, divulgadas, incentivadas pelas redes sociais em relação às escolas é exatamente idêntico ao modus operandi que foi utilizado contra as urnas eletrônicas, contra a democracia. O presidente Lula afirmou que não basta o Estado reforçar a segurança das escolas. Quando uma criança acha que uma arma é uma solução, uma criança de 8 anos, 9 anos, ela ouviu do pai dentro de casa. Não vamos transformar nossas escolas numa prisão de segurança máxima que não tem solução. As investigações levaram até agora a remoção ou suspensão de 756 perfis em redes sociais. Além disso, em 10 dias, 225 pessoas foram presas ou apreendidas. Isso permite, de modo muito eloquente e cabal, dimensionarmos que não são casos isolados. Na verdade, é uma rede criminosa. E atenção, o Ministério da Saúde abriu um edital com mais de 6 mil vagas para adesão ao Mais Médicos. Cada cidade possui um número limite de profissionais desse programa. Veja só. Kátia madrugou para conseguir atendimento para a filha que tem asma. Mas quando chegou ao posto de saúde, descobriu que não tinha médico. Eu disse para ela, por que vocês não botaram uma placa, não precisava sair de casa às 5h30 da manhã, para dizer que não tem médico nenhum? Então não adianta nem sair de casa. A unidade atende cerca de 6 mil pessoas em Alvorada, na Grande Porto Alegre. O programa Mais Médicos prevê 11 profissionais para toda a cidade. Até o fim do ano, 15 mil vagas serão abertas em todo o país. O objetivo, segundo o governo, é garantir atendimento na atenção primária a mais de 96 milhões de brasileiros, especialmente em áreas de extrema pobreza. São Paulo, Pará e Rio Grande do Sul são os estados com maior número de vagas para médicos ofertadas nesse edital. São mais de 5 mil que já existiam e não estavam ocupadas e outras 1.000 vagas novas direcionadas para a Amazônia Legal. Ainda não foi divulgada a data de início das inscrições. Profissionais do Brasil terão prioridade, mas o programa aceita também brasileiros formados no exterior e estrangeiros. Os médicos recebem uma bolsa superior a 12 mil reais, além de auxílio moradia, e devem ficar 4 anos no local selecionado. Quem depende do atendimento aguarda com ansiedade a chegada dos profissionais. A gente chega aqui de manhã para pegar uma receita, para pegar a medicação, nunca tem médico. E ainda falando sobre saúde, um novo estudo revela que a má qualidade do sono é um fator de risco para doenças cardiovasculares. Quanto tempo você tem dormido aí, hein? Pessoas que dormem menos de 5 horas por noite têm 3 vezes mais chances de sofrer um derrame do que aquelas que dormem 7 horas, que é o ideal recomendado para adultos.
Aos 19 anos, Guilherme sofreu um acidente vascular cerebral. Na época, gravou um vídeo para o canal dele. Nesse vídeo, eu vou contar uma história sobre o meu AVC. Já se passaram 6 anos e ele lembra que andava ansioso quando o AVC aconteceu. Ficava jogando muito tempo até madrugada e aí eu ia dormir muito tarde e acordava cedo para a escola, então era difícil. Eu demorava para dormir e acordava mal, geralmente. O AVC do Guilherme foi o isquêmico, quando um coágulo bloqueia o fluxo sanguíneo no cérebro. No caso dele, foi uma artéria na lateral da cabeça. Mas um estudo feito por pesquisadores de 32 países concluiu que a má qualidade do sono pode aumentar e muito o risco de AVC. 4.500 pacientes que sofreram um derrame, entre eles brasileiros, participaram da análise. Os resultados mostraram que dormir demais ou dormir de menos são prejudiciais à saúde. Para quem tem menos de 5 horas de sono por noite, as chances de um derrame aumentam em 3 vezes. Já quem dorme mais de 9 horas por noite, os riscos são 2 vezes maiores. A pesquisa acende um alerta para cochilos muito longos, como explica este neurologista. Quando a gente está falando de um indivíduo que dorme muitas horas durante o dia, a gente está falando daquele paciente que tem uma hipersonia, que tem uma sonolência excessiva durante o dia. Tá? Esse é um marcador muito importante de qualidade de sono ruim, ou que a gente chama de sono não reparador. O ronco e a apneia também devem ser observados, já que podem triplicar as chances de doenças cardiovasculares, consideradas as principais causas de morte no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. O estudo ainda mostra a associação do sono com outros fatores de risco, como a má alimentação, o estresse, o uso de drogas e álcool e o sedentarismo. Não basta somente dormir bem. É fundamental uma mudança no estilo de vida com hábitos mais saudáveis. Recuperado, Guilherme entrou em uma nova rotina. Busca desconectar para se cuidar. Eu tomo um cuidado para pausar e fazer algumas coisas que eu gosto só por diversão mesmo e para relaxar. Eu tomo cuidado para sempre balancear bem essa rotina maluca que eu tenho com horários insanos com a minha saúde. A gente brinca que se você pudesse colocar numa cápsula, numa pílula, atividade física, sono adequado e melhora do perfil alimentar, seria o remédio mais prescrito, porque ele tem um impacto muito maior do que muitos remédios que a gente passa, né? E o equilíbrio a gente está vendo aí vale para tudo, né? Não pode dormir demais, não pode dormir de menos, fica aí um alerta para adulto também, né? Mas adolescente gosta de ficar até tarde, jogando, então já viu a importância de ter pelo menos 7 horas de sono. E agora mais um alerta, viu? O Instituto Nacional de Combate ao Câncer divulgou que os casos da doença devem aumentar em mais de 12% até 2025. A segunda causa de morte por doenças do mundo pode ser evitada com um diagnóstico precoce e mudanças de hábitos. Léa vivia uma rotina puxada de trabalho, sem tempo de ir ao médico, praticar exercícios e também sem se preocupar muito com a alimentação. Em plena pandemia, começaram os sintomas. Primeiro apareceu a diarreia, né? Foi muito intensa a diarreia e depois veio com sangue. Ela procurou logo o médico, fez todos os exames e veio o diagnóstico: câncer no intestino. É terrível. Tirou 20 centímetros do intestino. O câncer de intestino ou colo retal é o terceiro tipo mais comum no Brasil, com mais de 45 mil novos casos e mais de 20 mil mortes por ano. Em primeiro está o câncer de pele não melanoma, geralmente menos agressivo, com 31% dos registros. Em segundo, o de mama, com 10,5% de todos os diagnósticos de câncer por ano. Estimativas do Instituto Nacional de Câncer apontam que o Brasil terá 704 mil novos casos da doença por ano entre 2023 e 2025, aumento de 12% em relação aos 3 anos anteriores. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2030, o câncer deve superar as doenças cardiovasculares e se tornar a principal causa de mortes por doença no mundo. Esta oncologista recomenda visitas de rotina ao médico e hábitos saudáveis.
Vamos fazer atividade física regular, vamos combater a obesidade, ter uma alimentação saudável, consumir álcool com moderação e não fumar. O diagnóstico precoce aumenta as chances de cura, como foi com a Lea. Essa doença é silenciosa, assim como qualquer câncer, né? Que você sinta alguma diferença no seu corpo, procure logo, porque é muito rápido. Olha, agora atenção, mais um golpe acabou deixando várias vítimas no prejuízo aqui no Distrito Federal. Um homem fingia ser um técnico em equipamentos eletrônicos. Aí, quando a vítima procurava para consertar o aparelho, ele pedia metade do pagamento antecipado e depois sumia com esse produto, nunca mais devolvia para a vítima. Vamos falar agora com a Tayane Mello mais uma vez? Tayane, boa tarde de novo para você. Não tem limite para esses criminosos, né? O pessoal ali precisando consertar o equipamento e aí nunca mais vê esse equipamento. Boa tarde, Vivi. Exato, não dão um dia de paz. Ele já estava cansado de aplicar esse mesmo golpe. E olha, o foco desse criminoso eram os idosos na faixa etária acima de 60 anos, moradores do Lago Norte. Ele agia da seguinte forma: ele deixava o cartão de visita nas caixas dos correios dos moradores, se apresentando como prestador de serviço de consertos de eletrodomésticos. Aí as pessoas entravam em contato, ele fazia um orçamento, pedia um adiantamento e desaparecia. E aí também pedia o equipamento, né? Ainda tinha essa, que ele ainda desaparecia. Além de desaparecer com o dinheiro do adiantamento, ainda desaparecia com o eletrodoméstico. A polícia, Vivi, localizou esse criminoso no INCRA 9, em Braslândia, fez uma busca na casa dele e achou um monte de item roubado, como geladeira, televisão, máquina de lavar, de secar, frigobar. Precisou até de um caminhão para levar tudo para a delegacia. Então, ele foi indiciado por estelionato, pode ser condenado em uma pena de 10 anos de reclusão pelas vítimas serem idosas. Quem vai falar mais sobre esse tipo de golpe pra gente é a Amanda, que é advogada do consumidor, tá aqui com a gente ao vivo. Boa tarde, Amanda, obrigada pela presença no nosso jornal. Tem muita gente caindo nesse golpe? Como é que tá? Você tá sendo muito procurada por isso? Tá vendo com muita frequência esse tipo de crime? Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Bom, é verdade, né? Tem atingido principalmente essas pessoas em situação de vulnerabilidade, seja relativo ao não conhecimento técnico a respeito do que vai ser feito, seja em razão da idade. Então tem sim, muitos casos relativos ao acontecido. E depois do dano, né? O que as pessoas devem fazer? O que elas devem procurar, né? A ajuda que devem procurar. É sempre importante que esse consumidor, ele procure referências e informações acerca do serviço que vai ser prestado, sempre priorizando ali a contratação de um serviço especializado, né? A emissão de notas fiscais, de contratos, de nota técnica, tudo muito importante para reunir o maior número de provas e comprovações desse fato. Depois da constatação do crime, né? É importante que esse consumidor procure principalmente a delegacia, formalize uma denúncia, né? Formalize ali o boletim de ocorrência e ajuize uma ação requerendo ali a indenização pelos danos materiais sofridos. Então a indicação é não acreditar em qualquer propaganda, não acreditar em qualquer cartão que vê na caixa dos correios, né? E procurar saber se a empresa é lícita, se está tudo direitinho antes de contratar e até mesmo de fazer um pagamento, de deixar o eletrodoméstico na mão de um desconhecido, não é mesmo? Perfeito, é exatamente isso. Procurar saber referências e informações dessa empresa especializada e evitar, inclusive, que o pagamento seja feito da forma antecipada, direito garantido pelo Código do Consumidor. Muito obrigada, Amanda. É isso, Vivi, essas são as dicas aí pra gente não cair mais nesse tipo de golpe desses criminosos, né? Volto com você. Pois é, essa orientação aí é fundamental. Às vezes a pessoa está com pressa, né, querendo resolver logo o problema, já pega ali o cartão e liga para a pessoa. Mas aquele boca a boca eu acho que é o mais seguro, né? Mesmo assim, ainda há um risco. Então, você saber a procedência, saber se um vizinho, um amigo já teve aquele serviço prestado é fundamental. Obrigada, Tayane. Boa tarde para vocês aí. E quantas crianças e adolescentes sonham em ganhar a vida jogando futebol, né? De chegar ali naquela fase que tem até a oportunidade de conhecer outros países, melhorar a situação financeira de toda a família. Mas olha só o que aconteceu com os jogadores brasileiros que viajaram para atuar num time de futebol do Sudão.
Eles estão pedindo ajuda para poder voltar para casa. O país africano vive um intenso conflito que já matou mais de 200 pessoas. Mesmo com dificuldades de conexão, Paulo Sérgio revela à nossa equipe os momentos de tensão. Tinha muitos homens armados, né? E dando tiros, tentando acertar caça, tentando acertar drones. Meu medo era de algo realmente pior acontecesse ali, ainda mais sabendo que tinham caças lançando mísseis. O jogador e mais 8 brasileiros chegaram a Khartoum, capital do Sudão, contratados do time Al-Merrikh. No sábado, um dia após o desembarque, começaram os conflitos armados entre o exército e um grupo paramilitar. 2 generais que deram um golpe de Estado em 2021 disputam agora o controle do país africano. Nestas imagens, os brasileiros registraram o confronto. No Rio de Janeiro, a família está desesperada. Estamos rezando todo mundo na oração aí, se Deus quiser, para logo ele estar aí de volta. Segundo organizações de direitos humanos, até hospitais são alvo dos ataques. Um cessar-fogo de 24 horas chegou a ser anunciado nesta terça-feira, mas novas explosões foram registradas. O Itamaraty informou que está em contato com os brasileiros que vivem no Sudão e com seus familiares. Afirma ainda que, junto com outros países, coordena ações de assistência que serão implementadas assim que houver segurança. Mas Paulo Sérgio nega essa informação. Em nenhum momento a gente está tendo o retorno deles e nenhum familiar nosso também está tendo esse retorno no Brasil. Enquanto isso, a apreensão continua. Nosso medo é esse. Nosso medo real é esse de daqui a alguns dias a gente não sabe o que vai acontecer. É realmente tudo ficar muito pior do que já está, né? Situação tensa, né? A vida de futebol, jogador não é fácil assim também não, né? Olha, o Itamaraty não respondeu os comentários feitos pelo jogador Paulo Sérgio durante a nossa reportagem. E a Polícia Federal enviou 4 agentes aos Emirados Árabes Unidos para cumprir a extradição de Thiago Brenan. O empresário acusado, entre outros crimes, de estupro, agressão e ameaça a mulheres, está preso em Abu Dhabi. Foi um assunto que repercutiu no mundo todo. Aqui a gente também vem acompanhando essa história e ele deve ser trazido ao Brasil na quinta-feira. Os detalhes da extradição estão sendo acertados diretamente pela Polícia Federal com as autoridades dos Emirados Árabes Unidos. Normalmente, 2 policiais são o suficiente para realizar o trâmite. Mas, devido ao histórico de violência do empresário, a PF enviou 4 agentes. Thiago Brenan é réu em pelo menos 8 processos criminais e há 5 mandados de prisão contra ele. Após chegar ao Brasil, o empresário fará exames e será encaminhado para um centro de detenção provisória. A partir daí, a Polícia Civil assumirá as investigações. Com a presença dele no Brasil, os processos criminais terão andamento normal e as outras investigações, mais de 10, poderão se desenvolver com maior rapidez e regularidade. O empresário foi flagrado agredindo uma modelo em uma academia em São Paulo. Após a divulgação do vídeo, outras denúncias apareceram. Brenan fugiu para os Emirados em setembro do ano passado, quando era investigado por crimes como estupro, lesão corporal, ameaça, cárcere privado e corrupção de menores. O pedido de extradição, feito pela Justiça Brasileira há 5 meses, foi autorizado durante a visita do presidente Lula ao país do Oriente Médio no último fim de semana. Uma das mulheres que acusam o empresário de crimes sexuais fez um desabafo nas redes sociais após a prisão. Que essa foi a melhor notícia que eu poderia receber. Porque o que aconteceu comigo e com tantas outras mulheres, parecia que a marca seria para sempre, que nada poderia apagar. E agora a gente está vendo a justiça sendo feita. Nós tentamos contato com a defesa de Thiago Brenan, mas não tivemos resposta. E o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregaram aos presidentes da Câmara e do Senado aquela proposta final do novo arcabouço fiscal, um nome complexo assim, né, mas que acaba influenciando na nossa rotina, na nossa vida, viu? Esse projeto de lei que reúne medidas para o controle de gastos e receitas precisa ser votado pelo Congresso. As novas regras vão substituir o teto de gastos que limita o crescimento de despesas públicas à inflação.
A proposta prevê que os gastos do governo poderão crescer mais que a inflação. Esse aumento real vai depender do desempenho das contas e do aumento na arrecadação da União. Em anos de economia estagnada, os gastos poderão crescer 0,6% acima do IPCA, a inflação oficial. Em época de crescimento, o índice pode chegar a 2,5%. Esse crescimento da despesa será cumulativo e limitado a 70% da variação da receita real, do que for arrecadado até junho do ano anterior à data prevista de execução do orçamento. As despesas em educação e saúde ficam fora da regra porque já têm limites constitucionais previstos. Os gastos com o aumento de capital de empresas estatais não dependentes do Tesouro também estão fora do limite. Já os aportes feitos no BNDES e na Caixa ficarão submetidos à nova regra. Pela proposta, o governo vai zerar o déficit das contas a partir do ano que vem, ou seja, vai deixar de gastar mais do que arrecada. Primeiro, a dívida pública será estabilizada e deve começar a cair em 10 anos. O projeto começa a tramitar no Congresso sem regime de urgência, que é o que poderia acelerar a tramitação. Mas o presidente da Câmara, Arthur Lira, prometeu dar prioridade ao tema e acredita ser possível votar a proposta em plenário em menos de 30 dias. Nós vamos tratar com muita transparência, debate amplo, discussão franca, tá certo? E com a tranquilidade que esse texto deve ter. É uma mudança de regra que, na minha opinião, vem para melhorar a gestão pública. Nós temos, além da regra em si, um conjunto de medidas para garantir o equilíbrio fiscal o ano que vem e depois a reforma tributária, que vem garantir a sustentabilidade de longo prazo da base fiscal do Estado brasileiro. E olha, o aniversário de Brasília está chegando e o É Sábado, que é apresentado pelo Felipe Malta, preparou um programa mais do que especial, com a participação inclusive de vocês. Olha, um momento de celebrar, de se abraçar. E esse programa vai mostrar heróis de Brasília que encontraram maneiras de ajudar as pessoas e transformar a vida de cada uma delas. É melhor que isso, viu? Transformaram a própria vida. É porque assim, né? Fazer o bem dá nisso. A gente acha que está ajudando o outro, mas a gente ganha muito mais. Você vai se emocionar, se inspirar nas histórias. E enquanto É Sábado não chega, vamos rever as histórias de heróis que contamos no aniversário do ano passado. Aí você vai entrando nesse clima, pensando em algum herói perto de você para ser homenageado na próxima vez com o nosso troféu. E talvez esse herói seja você mesmo, né? Então, para te inspirar, você que não viu, vai conhecer agora a história da Ana Napoli. A cidade planejada, que nasceu de um sonho profético. Mas o que faz de Brasília a capital da esperança? Bom, não é o avião, não é também o Planalto, o céu, não é o traço do Niemeyer, é o brasiliense. Para erguer uma cidade do nada, só mesmo um povo guerreiro. Mas o que a gente vê é que as batalhas não são as mesmas para todo mundo. Por trás do cartão postal, o que existe é uma capital de desigualdades profundas. Gente que vive com o mínimo e que luta todo dia pelo básico. Comida, moradia, educação. Números demais para uma conta que custa fechar. A matemática da sobrevivência. Mas se uma coisa a gente aprendeu nesses 62 anos é que onde tem gente precisando de ajuda, sorte a nossa, tem gente querendo ajudar. Eu sou Ana Flávia, eu tenho 23 anos, nascida em Brasília e moro aqui em Brasília também. Eu sou advogada e fundadora e coordenadora do projeto Amor Aqui. Ela dedica os fins de semana e boa parte do tempo dela para doar amor, carinho, atenção e conhecimento. Plantar sementinhas de oportunidade em um terreno de pouca chuva. A cidade estrutural. A gente presta auxílio para famílias em situação de vulnerabilidade e a gente acredita na transformação dessas famílias através do amor, da educação, da oportunidade. Então a gente tem um cadastro dessas famílias em que a gente sabe a renda, o número de filhos, quem são aquelas pessoas, o que elas precisam para que a gente entenda a dor daquela comunidade e a gente possa prestar um auxílio de forma mais efetiva.
Foi aí que nasceu o projeto social Amor a Quem. E começou do melhor jeito possível, uma ideia entre amigos. Algo que começou, né, por cestas básicas, poucas cestas ali, poucas pessoas sendo ajudadas. Hoje a gente já tem uma rede de uma corrente do bem com mais de 100 voluntários jovens participando. A gente tem mais de 150 famílias cadastradas que a gente presta auxílio. A gente tem projetos consolidados dentro do nosso projeto, né, ramificações do nosso projeto. Então é um sonho concretizado, assim, algo que se tornou muito maior do que a gente imaginava. A regra da solidariedade é essa: fazer o possível, o seu possível. Quem pode, doa dinheiro. Quem não pode, doa tempo. A gente sempre idealizou um projeto social que ele não só prestasse um auxílio e a gente fosse, enfim, desse as costas para essas pessoas, sabe? Dar uma cesta básica e às vezes não conhecer a história daquelas famílias. E a gente montou uma pesquisa em que 60% das pessoas cadastradas não sabiam ler, das crianças e adolescentes estavam com dificuldade na escola, né, afetados pela pandemia. E a gente, então, resolveu desenvolver algo nesse sentido, né, de prestar um auxílio não só em relação à comida, ao alimento, né, à roupa, mas também prestar um auxílio voltado para a educação e para a transformação, porque a gente acredita que não é só sobre dar o peixe, mas ensiná-los a pescar também, ofertando oportunidade. São famílias que precisam de oportunidade e que a gente acredita muito na transformação através do amor e da educação, e é isso que a gente está tentando focar nesse ano de 2022. Para você ver como é simples, quem sabe ler tirou umas horinhas do dia para ajudar toda aquela turma que não sabia. A gente recebe as crianças, a gente divide ela em grupos, o voluntário responsável lê o livro para elas, elas ajudam nessa compreensão, né, do livro que elas leram, quem seria o personagem, o que elas entenderam da história, e ao mesmo tempo a gente faz um trabalho com os pais para que os pais estejam na mesma página, né, de desenvolvimento das crianças. Muitos pais, inclusive, começaram a voltar a estudar, né, impulsionado pelos filhos, voltaram para o EJA para se alfabetizar novamente, porque na época deles de criança eles não tiveram essa oportunidade que os filhos estão tendo. Então é um projeto muito legal que está sendo desenvolvido e que está impactando muitas vidas ali. O abraço e o sorriso dizem mais do que qualquer palavra. Um pouquinho que a gente conquista é uma vitória para a gente muito grande, porque é uma conquista que a gente correu atrás para ter, para conseguir aquilo. Quando a Ana Flávia leva os meninos para passeio, uma coisa que, por mais que a gente, como um pai, queira dar, a gente não tem a condição financeira para fazer e eles fazem. É muito gratificante. Transformando uma vida de cada vez. É assim que a gente constrói o nosso mundo melhor. Crianças se espelham, né, em nós, assim. Eles falam que o futuro, eles gostariam de ser advogada como a tia Ana, gostariam de ser dentista como o tio Natan. Enfim, eles acabam pegando os voluntários como verdadeiras inspirações. Então, assim, a gente cria um carinho muito grande por eles, a gente chega lá, é acolhido super bem, as crianças abraçam, sempre chegam com um presente, um desenho, uma carta que eles fizeram em casa. Então é muito legal essa troca, né? É uma troca de afetos. A gente está dando amor, mas o que a gente recebe é indescritível. Se a Ana hoje dorme com o coração mais leve, é porque sabe, só o amor constrói pontes indestrutíveis. O projeto ele transformou a minha vida. Eu não consigo me imaginar hoje em dia, assim, até quando eu viajo de vez em quando, eu não consigo me imaginar longe dessa comunidade, longe desse projeto. Isso é algo que me faz muito bem. É o meu propósito de vida mesmo, tá transformando vidas, incentivando as pessoas, plantando sorrisos e colhendo amor. Gente, essa é a maior recompensa de estar ali prestando um auxílio, porque a gente está dando, mas o que a gente está recebendo é assim, sem palavras mesmo.
que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo prosperar também. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. O que importa é fazer o bem. Linda essa história, né? Vamos para o intervalo, é bem rapidinho, eu já volto. Você me espera? E, enfim, foi identificado o suspeito de ter disparado a arma que matou uma criança de 6 anos que estava dentro de casa lá no Itapuã. Vocês lembram desse caso? Ninguém tinha entendido como que essa criança tinha sido atingida. No dia do crime, Samuel Vitor Ramos estava brincando dentro do quarto. Os familiares, inclusive, levaram a criança até o quartel do Corpo de Bombeiros, achando que ela estava engasgada. Mas aí os militares notaram que havia uma perfuração na lateral do abdômen dessa criança. Nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Kátia Gomes. Kátia, boa tarde para você mais uma vez, trazendo detalhes dessa investigação. Que, olha, eu vou te contar de onde que veio essa bala, explica pra gente. Oi, Viviane, boa tarde para você novamente, boa tarde a todos. Olha, a polícia investigou esse caso, né, que a princípio ali ninguém sabia exatamente o que tinha acontecido com essa criança, né, se ela realmente tinha engasgado, havia uma perfuração e a polícia descobriu que esse menino, Samuel, de apenas 6 anos, foi vítima de uma bala perdida. Esse tiro, ele foi disparado a 1,3 km ali da residência do menino. Essa bala acabou passando ali pela janela que estava aberta e atingiu a barriga do garoto. Segundo os familiares, no momento, né, desse disparo, eles ouviram o tiro e logo em seguida o grito do Samuel. Eles, como você falou, né, eles pegaram essa criança, levaram até o quartel do Corpo de Bombeiros. Lá eles tentaram reanimar o menino, mas não conseguiram. E lá eles viram que tinha sim uma perfuração na lateral da barriga do Samuel. A partir daí a polícia começou a investigar o caso e conseguiu identificar a pessoa que foi responsável por esse tiro. Além desse disparo, né, esse homem efetuou um outro disparo que acabou atingindo uma residência que fica ali próximo da casa do Samuel. Bom, o delegado que investiga esse caso, né, o Dr. Ricardo Viana, ele encaminhou um vídeo para a gente explicando mais detalhes, né, sobre esse disparo e sobre essa pessoa também que foi identificada como sendo o autor do tiro. Vamos ouvir. O fato ocorreu no dia 27 de março, ocasião em que a criança brincava em um dos quartos da residência. O projétil entrou, a atingiu e causou, posteriormente, a sua morte. Após minucioso trabalho de investigação e pericial, nós concluímos que o tiro saiu em um canteiro de obra a 1,3 km de distância. Caminhou todo esse trajeto, entrou por uma fresta da janela e atingiu a criança. O suspeito foi indiciado pelos crimes de disparo de arma de fogo por 2 vezes e também pelo crime de homicídio culposo. A arma do crime foi apreendida e nossos sinceros sentimentos à família do Samuel. Bom, esse homem foi identificado, mas ele não foi preso, ou seja, ele vai aguardar o julgamento em liberdade. A polícia não divulgou nem o nome, nem a idade desse homem responsável pelo tiro, né, que acabou tirando a vida aí do Samuel, de apenas 6 anos. Viviane, eu volto com você. Nossa, importante ter esclarecido essa situação toda, né? Mas que tristeza essa criança brincando dentro de casa, de repente ser baleada de uma forma fatal. Obrigada, viu, Kátia? E hoje pela manhã, a Polícia Militar foi chamada para poder verificar uma suspeita de bomba na quadra 702 da Asa Norte. Houve toda aquela movimentação, uma mobilização também. E quem vai trazer os detalhes para a gente é a repórter Tayane Mello. Tayane, você de novo aqui trazendo informações para a gente agora desse caso. Parece que foi um morador de rua que deixou uma caixa preta por aí, foi isso?
Isso mesmo, Vivi, um morador de rua apareceu no local com uma caixa preta trancada por um cadeado. Ele ficou alguns minutos tentando abrir a caixa, como a gente pode ver nas imagens, mas não conseguiu, desistiu e acabou abandonando o objeto no local. As equipes do 3º Batalhão da PM foram acionadas e inspecionaram, cercaram o local até a chegada do BOPE, que quando chegou verificou que não tinha bomba, nem nada de perigoso dentro da caixa. Mas a polícia não divulgou o conteúdo que de fato tinha dentro da caixa, nem nenhuma informação sobre o mendigo. Isso, como você disse, aconteceu na quadra 702 Norte, nesta terça-feira. E Vivi, a gente sabe, que muitas vezes está acontecendo, está com muita frequência de objetos suspeitos sendo identificados pelas ruas, e a orientação da polícia é que ligue para a polícia, avise que o objeto está lá, não só olhe e abandone o local, se achou alguma coisa, pode realmente ser perigoso, como pode não ser nada, mas a orientação é ligar para a polícia e informar sobre o objeto ou qualquer outra atividade suspeita pelas ruas. Volto com você, Vivi. Obrigada, Tayane. E olha, a polícia busca imagens de uma câmera de segurança que possam esclarecer um caso que chamou a atenção. Uma idosa que morreu após cair e bater a cabeça durante um assalto. Um adolescente chegou a ser apreendido pela polícia, mas foi liberado por falta de provas. No Instituto Médico Legal, a filha da vítima revelou que a mãe queria sair do Rio por causa da violência. Ela tinha muito medo de assalto, ela não andava com cartão de débito na bolsa, ela não andava, por exemplo, com o celular com aplicativo, ficava em casa do banco porque ela tinha medo de roubarem. Então ela tinha essa preocupação. Eu tenho inclusive dúvidas se o cordão que ela estava usando era de ouro, porque ela não andava com joia, com nada disso. A enfermeira aposentada Laís Barbosa, de 72 anos, morreu após ser roubada na orla de Copacabana, zona sul da cidade. Ela teve hemorragia cerebral e traumatismo craniano. Dona Laís seguia aqui pelo calçadão com duas amigas quando o assaltante arrancou o cordão dela. A idosa se desequilibrou e bateu com a cabeça no chão. Algumas pessoas que estavam na praia conseguiram conter o suspeito, um adolescente de 17 anos que foi levado para a delegacia. Mas como ninguém o reconheceu como autor do crime, ele acabou sendo liberado. Segundo a polícia, o mesmo suspeito também participou das agressões a duas turistas eslovacas durante um assalto em setembro do ano passado. Os dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro mostram que os roubos de rua em Copacabana tiveram um aumento de 25% em 12 meses. Tá surreal, faz medo. Você não pode andar mais em Copacabana. Estamos pedindo socorro. E voltando com informações aqui do DF, está previsto para a próxima segunda-feira o julgamento dos envolvidos no espancamento e na morte do estudante de Direito João Vitor Costa de Oliveira. Na época do crime, em 2021, João Vitor tinha apenas 19 anos e nenhum antecedente criminal. Ele teria se desentendido com dois homens que estavam passando de carro na rua e acabou sendo espancado até a morte por eles. E quem tem as informações nesse caso é a Kátia Gomes, que traz pra gente agora os detalhes e a família esperando aí mesmo por justiça, né, Kátia? Oi, Viviane, boa tarde para você, boa tarde a todos. Sim, o que a família mais quer é justiça, né? Foi um crime muito brutal que repercutiu não só aqui em Planaltina, mas também em todo o DF, né? Um menino que não tinha antecedentes criminais, na verdade era ali estudante de direito, ele estava apenas caminhando na rua com um amigo quando foi brutalmente espancado e acabou morrendo. E para falar, né, sobre essa expectativa aí do julgamento, eu vou conversar com a tia do João, que está aqui ao meu lado, é a Lissandra Gomes. Muito obrigada pela sua participação, Lissandra. Todo esse tempo, né, aí completou agora 2 anos desde o crime. Como é que a família tem aguardado por esse momento? Então, é um momento muito aguardado. Na verdade é o seguinte, a gente espera por tanto tempo com aquela angústia, né? E quando chega, a gente não sabe assim se é o nosso grito, né? Aquele grito realmente de chegou o dia, né? Vai ser feita a justiça. Mas no mesmo tempo é aquele assim, realmente não vai ter como voltar de novo, né? O João Vitor não vai voltar mais, a gente não vai ter mais ele. Mas o que a gente espera é justiça, né? Pelo menos pra gente conseguir viver, porque nós não temos vivido, nós temos sobrevivido. Né, a família muito abalada desde quando tudo aconteceu.
Todo mundo muito triste, os pais não teve condição de falar, né? Então, ali fora não teve condição. Porque reviver é como se estivesse enfiando uma faca na ferida todos os dias, né? E o João era um menino muito feliz, ele amava viver, estava na melhor fase da vida dele. O João Vitor estava cursando o 3º semestre do curso de Direito. O sonho dele era ser policial como o avô dele. Ele estava estudando, né? Na época ele estava estudando para a Polícia Civil. No dia do acontecido, ele chegou em mim e falou assim: tia, a senhora acha que eu já engato o concurso da Polícia Federal? Eu falei: João, aproveita que você está estudando, meu filho. Vai atrás dos seus sonhos. Então, era um menino que sonhava, um menino feliz. Então, o nosso grito é por justiça. Nós queremos só que a justiça seja feita, porque é o mínimo que nós podemos fazer para o João, que era um menino feliz e que amava viver, e que era muito querido pela família. A gente criou aquele menino com todo o amor. O João Vitor era a alegria da nossa casa, sabe? O João, ele era quem dava alegria, sabe? Nas nossas reuniões, não é mais a mesma. Era ele que sempre puxava uma brincadeira, uma dança, sabe? Colocava sorriso. O João, ele sempre foi muito respeitador. Eu nunca ouvi o João Vitor falar alto com a mãe dele, com a minha mãe, que é a avó dele, comigo. Nunca ouvi, né? E olha que ele era um jovem, né? E geralmente jovens eles são meio assim, mas não, o João era muito respeitador. Então nós queremos justiça. É só justiça que nós pedimos. E um crime brutal, sem justificativa, né? Para quem não lembra desse caso, eu queria que você contasse um pouquinho. Ele estava ali caminhando na rua com um amigo quando foi abordado por esses homens. Isso, o João estava subindo ali a rua do Buritis com um amigo dele quando foi abordado, né? Por esses homens que estavam um pouco alterados, nervosos, e aí aconteceu que ele foi covardemente espancado até a morte, né, por 4 indivíduos. O João, um menino bem mais novo, né, 19 anos, eles bem mais velho, mas eles preferiram tirar a vida, acabar com a vida de um jovem, né, do que dar a oportunidade dele também construir uma família, ter filhos, né, que era o sonho do João, era construir uma família, ter filhos, né, se formar, passar num concurso público. E pra gente é uma dor, uma perca que não tem nem palavras o que a gente sente. É até difícil falar, né, Lissandra? Vou aproveitar então e conversar com um advogado que está representando a família, o Dalton Ribeiro. Dalton, a Lissandra disse que a polícia identificou então 4 suspeitos do crime. Esses 4 suspeitos, eles vão responder agora, vão participar do júri? Com certeza. Houve já o primeiro procedimento, na primeira fase da instrução processual do Tribunal do Júri. Foi verificado pelo juízo do Tribunal do Júri de Planaltina os indícios de materialidade e autoria delitiva, e eles foram pronunciados e vão ser agora submetidos segunda-feira ao Tribunal do Júri. E a assistência da acusação vai sustentar o que o Ministério Público apresentou na denúncia, que é o homicídio doloso. E eles, em assim agindo, na numeração, a vantagem numérica, a violência empregada, eles assumiram o risco de produzir o resultado morte, agindo com total brutalidade, tamanha brutalidade que eles empregaram nesse dia. Desde que aconteceu o crime, então, esses 4 estão em liberdade? No primeiro momento eles foram presos, né? E depois o próprio juízo do Tribunal do Júri colocou eles em liberdade, e eles estão respondendo em liberdade provisória esse crime, né? E a gente aguarda que com a condenação eles sejam paguem pelos atos criminosos que foram perpetrados. Dalton, eu sei que é difícil para a família, né, para a Lissandra relembrar esse momento. Eu queria que você tentasse explicar, né, para quem não lembra, os detalhes desse crime. Ele estava ali, como ela disse, caminhando. O que teria acontecido para esses homens terem agredido ele dessa forma tão cruel? É um ponto também que é sustentado pelo Ministério Público, seguido aqui pela assistência da acusação, de que foi um motivo totalmente banal. O João Vitor estava com seu amigo Carlos Eduardo passeando, foi até um dia que eles estavam assistindo o jogo do Flamengo, saíram em direção à quadra 2 do Buritis, saindo, tem o Banco Itaú, saindo do Banco Itaú, os acusados passaram no veículo, tinham 3 dentro do veículo, proferiram ofensas aos 2, de forma totalmente desmotivada. Os acusados foram para cima mesmo da vítima. O Carlos Eduardo implorou para que eles não fizessem isso, e mesmo assim eles foram
deram a primeira capacetada que houve, né, com capacete. A vítima já desfaleceu, ela caída recebeu mais de 3 chutes na cabeça. Ou seja, não há dúvida de que agindo daquela forma, com aquela violência, com aquela força empregada, eles assumiram minimamente o risco de produzir o resultado morte. Por isso que o Ministério Público e a gente venha sustentando a denúncia, e a assistência da acusação vai seguir aí o que o Ministério Público vem trabalhando muito bem nesse caso. A gente vai acompanhar o Ministério Público pedindo a condenação dos acusados. Tá certo, então muito obrigado, viu, pela sua participação. Muito obrigada, doutor, também pela sua participação. E Viviane, a gente, claro, segue acompanhando e vamos acompanhar também na segunda-feira o resultado do julgamento desses 4 homens aí, né, suspeitos, acusados de terem participado desse crime tão brutal contra o João Vitor. Eu volto com você. Obrigada, Kátia. Agora, olha só essa outra história absurda. Um casal foi preso por tentar matar uma mulher por causa de uma dívida de R$100. O crime aconteceu lá em Ceilândia. O repórter Márcio Fontinelli que traz os detalhes para a gente. Boa tarde para você de novo, Márcio. Como é que a polícia conseguiu identificar, chegar até esses suspeitos? É um homem que tentar matar uma mulher. Tá. Vivi, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. O delegado, a polícia conseguiu identificar os autores a partir de imagens de câmeras de segurança. Só fazendo uma correçãozinha, a vítima na verdade é um homem e não uma mulher. Quem vai explicar para a gente o que aconteceu é o doutor Hernando Hermes, desculpa, doutor Hermes. Como é que foi essa dinâmica, doutor? Pois bem, tão logo a 24ª teve notícia dessa tentativa de homicídio, nós iniciamos as investigações. Conseguimos identificar câmeras de monitoramento que flagraram toda a dinâmica do crime, assim como localizamos e identificamos testemunhas presenciais do fato. Nós apuramos que a vítima, que era conhecida do casal de autores, encontrou esse casal numa distribuidora. E aí, lá, houve uma divergência por conta de uma dívida de R$100, que o casal cobrou da vítima. Nisso, eles entraram em luta corporal, a vítima e o homem do casal. O homem do casal, segundo relatos, ele apanhou. E nisso, a vítima saiu da distribuidora. O casal, que havia ido de Uber para a distribuidora, retornou para casa, pegou um facão e pegou a Kombi do trabalho do homem. E passaram a perseguir, procurar a vítima nos bares de Ceilândia por cerca de 1 hora, até encontrarem a vítima na EQNO 2/4. Nesse momento, o autor homem desembarca da Kombi, vai de encontro à vítima, que corre, ele consegue atingir com um golpe de facão as costas da vítima, que cai ao chão, e aí começa a brutalidade. Ele ficou esfaqueando a vítima em torno de 2 minutos. Durante 2 minutos, a vítima caída ao chão, sendo golpeada pelo facão. Nisso, a mulher do casal vai até o local onde o companheiro agredia a vítima e começa a instigá-lo. Mata ele. E essa covardia só cessa quando a vítima permanece inerte, ela para de se movimentar, então o casal pensa que ela está morta. Nisso, eles se evadem do local. Pelas lesões que a vítima apresentou, eu acredito que foi um milagre. Até informações que eu tinha, ela até hoje, faz 1 mês hoje do fato, ela se encontra hospitalizada. Até hoje ela não recebeu alta do hospital. Então, para mim, foi um milagre, pela tamanha crueldade que ela sofreu e pelas gravíssimas lesões que foram praticadas contra ela. Agora, doutor, com relação aos crimes que serão imputados a esse homem e a essa mulher. No caso do homem, o senhor estava explicando um pouco antes da gente entrar no ar, que há uma diferença entre motivo banal e motivo torpe, né? Aliás, motivo fútil e motivo torpe, né? Qual que é a diferença e qual foi a qualificadora que o senhor acredita que tenha acontecido naquele momento? Deixando claro, o casal foi indiciado,
por tentativa de homicídio triplamente qualificado. E as qualificadoras foram, que eu os indiciei, motivo fútil. O que seria motivo fútil? É um motivo de só menos importância, é um motivo banal, no caso, uma dívida de R$100. A questão do motivo torpe seria, por exemplo, uma questão de vingança, que eu entendi que não enquadrava na situação. As outras duas qualificadoras foi impossibilidade de defesa, uma vez que a vítima se encontrava caída ao chão, não conseguia sequer se defender e estava sendo agredida. E o último motivo, a crueldade, percebida pelas lesões e intenso sofrimento que a vítima teve. Levando em consideração as qualificadoras, doutor, isso significa que eles podem passar mais tempo na cadeia, né? Isso influencia na condenação, né? Qual que é a diferença da pena de um para outro? No caso, o homicídio simples, que não existe a figura da qualificadora, a pena seria de 6 a 20 anos. Com as qualificadoras, essa pena pode chegar de 12 a 30 anos. Quanto mais qualificadoras, mais próximo a pena fica da pena máxima. Que é de 30 anos? Sim, que é de 30 anos. Lembrando que, nessa situação, como não houve a consumação, a vítima não morreu, foi uma tentativa, existe uma causa de diminuição da lei para esse caso. Doutor, no caso, o homem praticou o ato, ele esfaqueou e a mulher estava próxima ali, incentivando isso. Qual que é a diferença do crime de um para o outro? O homem pode ser que ele responda por mais tempo em função disso. E é importante a gente colocar também que algumas pessoas talvez pensem que o fato da mulher não ter dado nenhuma facada, não ter agido ali fisicamente, não responderia ou não teria problema. Então isso é um mito, né? E eu queria que o senhor explicasse então esses dois sentidos. Como que o homem pode responder um pouco mais que a mulher pelo fato dele ter praticado as facadas, mas o fato dela estar lá, dela não ter feito, que também não a isenta da questão da pena. Deixando claro, o casal, tanto o homem quanto a mulher, eles foram indiciados nos mesmos crimes. A legislação não indica que você tem que praticar só o verbo do tipo, só o crime, ou seja, matar. Se de alguma forma ela assessorou aquela situação, ela apoiou, ela foi conivente com aquilo, ela ajudou o companheiro, ela vai se enquadrar no mesmo crime, independente de ela não ter dado nenhum golpe de facão nele. Deixando claro que foi comprovado que ela instigava a todo momento. Além do que, ela foi com ele até em casa, pegou o facão, acompanhou ele até o local do crime. Então ela vai responder pelo mesmo crime. Agora, vai ficar a critério do juiz, do tribunal do júri, se essa participação dela é menor do que do companheiro que esfaqueou e vai ter uma dosagem menor na pena, ela vai pegar uma pena menor. Mas, de qualquer forma, ela responde pelo mesmo crime do companheiro. Doutor, o fato deles ficarem presos em prisão preventiva significa que eles vão permanecer na cadeia até o julgamento? Sim, a prisão preventiva, em tese, ela não tem um prazo definido. Então, enquanto os requisitos que motivaram a determinação da prisão preventiva persistirem, eles continuarão presos até o julgamento, até eventual condenação. Importante lembrar que o rapaz já tinha antecedentes, né, doutor? Já era um criminoso, né? Condenado, né? Sim, ele é reincidente. Então, reforça mais a sua periculosidade e o motivo da prisão, da expedição de sua prisão. A mulher tinha algum registro, alguma coisa? Não, ela não tinha antecedentes penais. Doutor, agora a gente falou muito sobre a questão da dívida de R$100, mas teve esse fato da briga que aconteceu na QNO, né, 13, e depois eles passaram a perseguir a vítima. O senhor conseguiu identificar na investigação do senhor se realmente a motivação teria sido os R$100 ou se a motivação seria essa briga que teve antes? Para ficar claro, a briga na distribuidora, a briga anterior, ela foi decorrente dessa dívida. O casal cobrou a vítima e a vítima disse que não ia pagar. Diante disso, iniciou aquela contenda, a luta corporal. Então, a dívida foi o motivo da briga que evoluiu para a tentativa de homicídio. E nesse caso, a dívida é o que faz o fato de que eles vão responder por homicídio qualificado, né? Que é a questão do motivo fútil, né? Sim, justamente foi a questão da dívida que motivou toda essa tentativa de homicídio. Lembrando que o casal
dias depois do fato, se apresentou aqui voluntariamente na delegacia, confirmaram que esfaqueou a vítima, só que em relação à motivação, falaram outra versão, ou seja, que a vítima, em tese, sem razão nenhuma, teria partido para agredir a mulher do casal, o que restou isolado no contexto probatório. Isso aí não se sustenta. Salientando ainda que o próprio casal falou que conhecia a vítima. Eles frequentavam a casa um do outro, inclusive os filhos eram amigos. Então, se numa situação que você tem uma boa relação e faz uma covardia, uma brutalidade dessa, imagine se fossem desconhecidos ou se fossem inimigos. E doutor, ainda que a vítima tivesse partido para a briga, o fato deles terem procurado a vítima momentos depois também é uma comprovação de que eles tinham premeditado todo esse crime, né? Só comprova que foi uma ação fria, premeditada, que não foi no calor do momento, tanto é que eles tiveram o trabalho de voltar em casa, pegar o veículo do trabalho do autor, pegar o facão e ficar rodando pela Ceilândia durante mais ou menos 1 hora, até localizar a vítima próxima a outro bar. Doutor, chama a atenção o fato deles não terem tentado fugir, deles terem se apresentado aqui na delegacia, uma vez que o fato, a tentativa de homicídio ali estava confirmada, ou seja, eles sabiam, talvez teriam noção de que ficariam presos. Isso chama a atenção o fato deles terem procurado a delegacia? Chama atenção porque dá a entender, eu acredito que eles acreditavam piamente na impunidade, porque cometerem um crime tão brutal, tão grave como esse, virem à delegacia e voltarem à vida normal e não acontecer nada, isso me assusta até. Mas fica o recado. A 24ª delegacia aqui apura todos os crimes, sobretudo graves, e crime grave na nossa área não vai ficar impune, vai ser apurado. Doutor, existe um mito de que as pessoas que cometem crimes procuram a polícia, se entregam e com isso conseguem uma pena menor. Isso existe? Existe a figura da atenuante da confissão. O juiz, na hora de valorar a pena, ele pode reduzir porque, no caso, o autor confessou. Então, esse é um benefício. Só que isso não impede do responsável, do autor, responder preso, porque o fundamento para a prisão difere de uma confissão, por exemplo. Perfeito, doutor. Muito obrigado pela participação do senhor aqui no SBT Brasília. É isso, Vivi, os dois estão presos e agora aguardam julgamento. Esse casal que esfaqueou a vítima aí em função de R$100. Eu volto com você. Nossa, Márcio, cada detalhe que o delegado ia trazendo deixava essa história mais estarrecedora. Olha, pessoas que se conheciam, frequentavam a mesma casa, depois um crime premeditado por conta de R$100. A gente vendo nas imagens, eles não tiveram a menor preocupação. Ali atacaram a vítima no meio da rua, os carros passando por ali e eles continuando a cometer esse crime. Olha, uma loucura, por R$100, olha, nem se fosse por um valor maior, não se justifica uma violência tamanha. Há outros meios para se cobrar uma dívida, né? Obrigada, viu, Márcio? Agradeço o delegado pra gente também, por favor. Estamos de volta e agora a gente retoma um assunto. Vamos falar daquele caso em que a Polícia Militar prendeu uma quadrilha que estava aplicando golpes no estacionamento do estádio Mané Garrincha. Foi ontem à noite, durante o show da banda norte-americana Kiss. A repórter Tayane Mello vai trazer mais detalhes para a gente. Tayane, como é que eles agiam? Oi, Vivi, boa tarde a você e a todos. Eles estavam se passando por ambulantes. Eles passavam valores altos na máquina de cartão e ainda trocavam os cartões das vítimas. O crime aconteceu no estádio Mané Garrincha por volta de 1h da manhã desta quarta-feira, durante o show da banda Kiss. A vítima relatou para a Polícia Militar que tinha comprado 2 copos e 2 cervejas de 2 pessoas desconhecidas. No meio do show, ela começou a receber várias notificações
notificações no celular de compras que não haviam sido feitas. Então ela desconfiou que o cartão pudesse ter sido trocado pelos supostos ambulantes na entrada do show. A vítima conseguiu identificar os criminosos e ligou para a polícia. A PM chegou no local, fez a revista, a abordagem do criminoso. Então a gente está aqui agora com o tenente do Binevix, que vai explicar pra gente como que essa quadrilha agia. Teve mais gente, tenente, que chegou no momento da abordagem, que chegou falando que também tinha sofrido o mesmo golpe. Como que esses criminosos estavam agindo, Como que essa quadrilha agia? Boa tarde. Primeiro, boa tarde. Então, o que ocorreu é que essa quadrilha é uma quadrilha especializada em estelionato, em furto, em shows. Eles estavam acompanhando essa banda desde São Paulo e já estavam indo para Belo Horizonte acompanhando o mesmo show. Eles se aproveitavam do momento ali de distração. Essa vítima mesmo relatou que no momento que foi efetuar a compra tanto dos copos quanto da cerveja, os criminosos alegaram que a máquina não estava funcionando e pediu o pagamento via Pix. Nesse momento que a vítima foi realizar o Pix, se distraiu, os mesmos trocaram o cartão dela e tentaram realizar a compra, várias compras desse cartão. E nesse momento ela recebeu essas mensagens e acionou o 190. E rapidamente a polícia pôde se deslocar para o local. Chegando no local, outras vítimas também disseram que tinham sido vítimas dessa quadrilha. Nesse momento eles identificaram mais 3 autores desse crime e junto com eles puderam recuperar vários cartões, máquinas e conduzir todos esses autores para a delegacia onde eles foram presos em flagrante. E, tenente, no total eles fizeram quantas vítimas, Qual que foi o prejuízo estimado aí com esse golpe? As vítimas que se apresentaram e deslocaram para a delegacia foram em torno de 5, mas é muito difícil a gente mensurar agora o total de vítimas que eles conseguiram fazer. Mas eram golpes com valores altos, tiveram vítimas que tomaram golpes de 6 mil a 3 mil reais. E os detidos já tinham outras passagens pela polícia? A gente não sabe informar isso no momento, porque eles foram entregues à Polícia Civil, mas a gente sabe que eles já vinham aplicando esses golpes desde São Paulo e iam seguir com a banda para outros estados. E o que a polícia recomenda, para as pessoas não caírem nesse tipo de golpe? As pessoas estão no show, na entrada do show, estão empolgadas, muitas vezes estão distraídas. O que a polícia recomenda nesse caso para a gente não cair nesse golpe? Certo. Primeiramente, a gente tem que aconselhar que as pessoas busquem comprar qualquer coisa que for consumir nesse show com um estabelecimento sério, registrado, evitar ambulantes ou pessoas desconhecidas, sem registro. E se for consumir qualquer coisa, está atento no momento, tanto aos seus pertences, seus bens. Acontece muita ocorrência de furto de celular nesse tipo de show, realmente pela pessoa estar entretida com o show, mas a gente tem que buscar uma forma de estar atento ao que está ao seu redor. Muito obrigada, tenente, pela sua participação aqui no SBT Brasília. Vivi, a gente sabe, que tem muitos ambulantes que realmente estão indo lá para sustentar a família, são pessoas honestas, mas também tem muita gente, que se passa por esse tipo de pessoas, esse tipo de criminoso. Então eu volto com você. Olha, eu fiquei impressionada aqui, uma quadrilha totalmente especializada. Você imagina que acompanhando a banda por vários estados para poder aplicar esse golpe. Importante é esse alerta e as dicas também do policial, porque a gente sabe que agora vem o feriado, o fim de semana, a gente está com uma programação extensa em vários pontos aqui no Distrito Federal para poder celebrar, a gente poder comemorar o aniversário de Brasília. Então, muito cuidado quando você for usar o seu cartão, tiver com um telefone celular, coloque ali num local seguro, não fique usando aí, o tempo inteiro. E quando for usar, cuidado. Depois checa direitinho onde que você usou, se você está ali pagando num local realmente que é seguro e ficar de olho nos seus documentos, O IBAMA e o IBRAM apreenderam 55 pássaros na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres. Entre as espécies estão 45 bicudos, 3 canários da terra, 2 tchê-sangue e 4 curiós e um azulão. Anderson foi autuado por R$ 52.500 por prestar informação falsa no sistema de controle de monitoramento de criação de aves e em R$ 2.000 por mutilar uma das aves. Relembrando aqui que em fevereiro já havia sido feita uma inspeção na casa de Anderson Torres para poder verificar a situação desses animais.
E um poste caiu sobre um carro na via de acesso à ponte JK. A sorte era que no carro havia apenas uma motorista de 48 anos e como o poste caiu do lado direito ali, não atingiu a mulher, que sofreu apenas ferimentos leves. Os bombeiros socorreram a mulher e agora só a perícia vai identificar como é que esse acidente aconteceu. E agora falando sobre saúde, as brasileiras têm se tornado mães cada vez mais tarde. E aí, o último balanço do IBGE mostrou que 38% delas ficaram grávidas com 30 anos ou mais. Muitas vezes a mulher adia a maternidade, para se dedicar à carreira profissional, enfim, tem uma série de motivos aí. E como consequência, algumas empresas estão oferecendo às funcionárias um benefício para poder congelar os óvulos. Aos 35 anos, Thaís se tornou diretora comercial de uma empresa de tecnologia. Sempre tive foco profissional de, enfim, atrás de oportunidades, estudar. Ter filhos não é a prioridade dela, pelo menos agora. E com uma ajuda de custo da companhia, ela decidiu congelar os óvulos. Te dá uma liberdade para poder fazer as coisas no seu tempo, pensar com mais calma e tal, porque é uma decisão importante, né? Trabalho e maternidade. Uma jornada dupla difícil de conciliar. Para muitas mulheres, se tornar mãe pode interromper um momento de ascensão na carreira. Então, algumas empresas passaram a oferecer o congelamento de óvulos como benefício. Uma alternativa capaz também de congelar o tempo. Depois dos 35 anos, o relógio biológico começa a dar sinais e a produção de óvulos reduz. Quando a mulher menstrua pela primeira vez, tem cerca de 400 mil óvulos. A cada ciclo menstrual, 1.000 deles se perdem. Aos 40 anos, a capacidade reprodutiva é de apenas 8%. Como o óvulo vai perdendo qualidade no envelhecimento, ele fertiliza com mais dificuldade e quando ele fertiliza, podem ocorrer problemas genéticos. Como por exemplo? Como a síndrome de Down, por exemplo. A vantagem do congelamento está em manter a qualidade do óvulo. Os óvulos ficam congelados nestes containers até a futura mamãe decidir que é a hora. O procedimento custa em torno de 15 a 20 mil reais e tem ainda uma taxa anual de R$1.000 para manter os óvulos congelados. Nesta empresa de e-commerce, o benefício é oferecido desde 2019. 15 funcionárias já receberam uma ajuda de custo para realizar o procedimento. Esse benefício ele vem para acolher esse momento e para que ela consiga ser realmente a tomadora de decisão, para que ela possa planejar e fazer essa escolha de crescer a sua família no momento que ela se sinta confortável, sem nenhum tipo de pressão, seja externo, de familiares ou seja da própria empresa. E operadoras de turismo bateram um recorde de embarques de passageiros em 2022. Foram mais de 8 milhões de pessoas. O destaque foi o turismo internacional, que registrou o maior faturamento dos últimos 12 anos. A viagem para a Chapada dos Veadeiros, na região centro-oeste, foi adiada. A Ana Paula fez as contas e chegou à conclusão de que valia a pena ir para Portugal e Espanha. Mas aí a gente começou a pesquisar e viu que o destino internacional estava melhor. Aí fomos atrás de um agente de viagem, que montou essa viagem pra gente, que ficou mais atrativo. A família passou 14 dias na Europa. De acordo com a Associação Brasileira das Operadoras de Turismo, 8 milhões e 400 mil brasileiros viajaram em 2022, logo depois do período de isolamento da pandemia. O destaque foi o turismo internacional. No ano passado, quase 3 milhões de brasileiros foram para fora do país. Só com essas viagens, o setor faturou 6 milhões de reais, um aumento de mais de 300% em relação a 2021 e superou inclusive o período pré-pandemia em 2019. E deve continuar assim, segundo os especialistas, por conta da desvalorização do dólar. Existem muitas promoções internacionais, inclusive de aéreos, e de hotéis e receptivos, que está sendo muito mais viável você viajar para o exterior do que você viajar nacional.
A motivação do aumento das viagens ao exterior, segundo os operadores de turismo, se deve à alta dos preços de passagens aéreas e hotéis em território nacional e também à demanda reprimida dos últimos anos. Já as viagens nacionais tiveram redução de faturamento. Apesar da queda, o mercado doméstico mantém seu espaço, liderando no número de embarques. A gente percebe que realmente o Brasil precisa investir mais no turismo nacional. Temos atuado em ações baseadas em um tripé: promoção, estruturação de destinos, ou seja, a oferta de uma estrutura adequada, inclusiva e acessível, e a qualificação dos nossos trabalhadores para que estejam aptos a contribuir para experiências ainda melhores aos nossos turistas. E olha só que legal, Brasília está recebendo uma exposição do fotógrafo Sebastião Salgado, que é totalmente gratuita. As fotografias, que são incríveis, estão expostas lá no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e elas retratam a realidade dos povos indígenas. O Márcio Fontinelli foi lá para poder mostrar para a gente um pouco dessa exposição e eu sei que ele já está ali perto de uma foto maravilhosa. Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Exatamente, essa foto aqui, ó, maravilhosa, foto do Sebastião Salgado. Vivi, essa exposição integra as atividades do Superior Tribunal de Justiça que estão relacionadas ao Dia dos Povos Indígenas, que é o dia 19 de abril, como a gente sabe, né? E o fotógrafo Sebastião Salgado, ele é conhecido nacional e internacionalmente, como a gente sabe, né? Pela genialidade e também esse espírito humanista, né? Ele retrata de forma muito contundente as obras sempre em preto e branco e mostrando aí a realidade dos povos originários, né, que estavam no Brasil já há muito tempo, os nossos indígenas. Aqui no STJ estão 20 fotografias de florestas e das comunidades indígenas da Amazônia. Elas foram doadas gentilmente para o STJ, para que as pessoas pudessem fazer essa visitação, conhecer um pouquinho mais o trabalho do Sebastião Salgado e, é claro, ter um pouquinho mais aí de acesso a essa cultura. A visitação, ela tem agendamento prévio, viu, Vivi? Tem que ser feita no site do STJ, que é o stj.jus.br. A exposição, ela pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite. É importante essa questão do agendamento, principalmente se tratar de grupos grandes, né? Escolas que quiserem trazer os alunos, ou então outros tipos de vamos colocar assim, de excursão, que quiser vir até aqui, conhecer um pouquinho dessa obra, é importante fazer esse cadastro no site do STJ. Os visitantes que estiverem de carro também, isso é uma coisa importante, eles terão acesso ao estacionamento interno do STJ. E esse acesso fica voltado para o prédio do Tribunal Superior do Trabalho. Então quem vier de carro também vai ter essa oportunidade aí de estacionar aqui dentro, Vivi. São obras muito bacanas, viu, Vivi? Eu tive a oportunidade de visitar, eu aconselho a todo mundo que tiver essa chance vir até aqui e entender um pouquinho mais como é que funciona o trabalho do Sebastião Salgado e ter essa oportunidade de conhecer um pouquinho mais a Amazônia aí, dessa forma retratada por ele, em fotos em preto e branco, Vivi. Imperdível, viu? Obrigada. E sabe aquelas histórias que enchem a gente de esperança, principalmente nesse momento em que as escolas estão com as famílias também apreensivas por conta da violência no ambiente escolar? Você lembra da professora da rede pública que comprou mais de 200 ingressos com o apoio de uma rede do bem que se formou para os alunos irem ao cinema? Pois é, chegou o dia e muitas dessas crianças foram assistir a um filme pela primeira vez. Veja só. A animação começou bem antes. O vídeo da professora Cíntia comprando os ingressos no cinema viralizou nas redes sociais. Uma hora depois... A Cíntia é professora temporária de uma escola pública da Estrutural. Para proporcionar esse momento feliz, ela mobilizou amigos de um projeto de ação social. Eu projetei as crianças já sentadinhas assistindo e comentei com ela. E ela comentou com o amigo dela que tinha como fazer. E aí, quando ele falou que tinha como fazer, a gente se juntou num grupo e aí começamos a tentar fazer dar certo. A turminha chegou entusiasmada e ansiosa para assistir ao filme. Precisa ficar com medo? Tá todo mundo feliz? Sim!
E chegou o grande dia. São 287 alunos de 9 turmas do primeiro ano do ensino fundamental. Olhinhos vidrados na telona, pipoca na mão e muita emoção para essa galerinha que tem entre 6 e 7 anos de idade. A maioria pisando num cinema pela primeira vez na vida. Eu acho muito legal. E esse é meu primeiro passeio de cinema. Onde a gente trabalha, qualquer valor para eles é um pouco difícil de pagar, né? É mesmo de se emocionar. Provavelmente eles vão falar disso por muito tempo. Vai ser uma lembrança feliz. E que a felicidade vem embalada de sonho e vontade de fazer a diferença. Uma iniciativa que pode servir de exemplo e, quem sabe, inspirar muita gente. É o que a gente deseja por mais iniciativas como essa, né? Parabéns, viu, Cíntia? E a gente fica por aqui. Uma ótima tarde para você. Obrigada pela companhia. Te espero de novo amanhã. Um beijo. Tchau, tchau.